E se eu te dissesse que ficar rico aos 25 anos não tem absolutamente nada a ver com sorte, herança ou viralizar na internet? A maioria das pessoas acredita que enriquecer cedo é coisa de exceção, algo reservado para gênios, influenciadores ou filhos de milionários. Mas essa narrativa é conveniente, porque ela tira a responsabilidade das nossas mãos. A verdade é muito menos glamurosa e muito mais poderosa. Ficar rico aos 25 não é um evento, é uma construção. Não é um golpe de sorte, é uma sequência de decisões estratégicas tomadas cedo, quando quase ninguém está prestando atenção. Enquanto a maioria está focada em status, aparência e consumo imediato, existe um pequeno grupo que está silenciosamente construindo ativos, desenvolvendo habilidades valiosas e acumulando capital. E é por isso que, poucos anos depois, parecem sortudos. Neste vídeo, eu vou te mostrar o mapa real para construir riqueza antes dos 25, sem promessa milagrosa, sem atalhos fantasiosos, apenas estratégia, mentalidade e execução. Porque se você entender o jogo agora, você ganha algo que dinheiro nenhum compra depois: tempo. E tempo, quando usado corretamente, se transforma no maior acelerador de riqueza que existe. Se você está disposto a jogar o jogo certo, então vamos começar pelo erro que prende quase todo mundo. O primeiro erro que impede alguém de ficar rico aos 25 anos é simples e extremamente comum: confundir renda com riqueza. Renda é quanto dinheiro entra na sua conta todo mês. Riqueza é quanto dinheiro continua sendo seu, mesmo que você pare de trabalhar. Essas duas coisas não são iguais, e entender essa diferença muda completamente o jogo. Você provavelmente conhece alguém que ganha bem, um bom salário, talvez acima da média, mas vive no limite. Carro financiado, parcelas altas, cartão de crédito sempre pressionado. Se essa pessoa perder o emprego, quanto tempo consegue manter o padrão de vida? 2 meses? 3? Agora pense em outra situação. Alguém que talvez nem tenha a renda mais impressionante, mas investe consistentemente, acumula ativos e reinveste os ganhos. Essa pessoa pode não parecer rica, mas está construindo algo que cresce sozinho. Salário é renda ativa. Ativos são riqueza. Salário depende da sua presença. Ativos trabalham mesmo quando você dorme. O problema é que a maioria das pessoas trabalha para aumentar o salário, mas não trabalha para aumentar o patrimônio. E sem patrimônio, não existe liberdade, existe apenas troca de tempo por dinheiro. Se o seu objetivo é ficar rico aos 25 anos, a pergunta não é quanto eu ganho, mas sim quanto eu possuo que gera renda sem mim. Porque no final das contas, riqueza não é aparência, é estrutura. E é exatamente por isso que antes de pensar em investir, você precisa entender qual é o ativo mais poderoso que você tem nessa fase da vida. Se riqueza é construída através de ativos, então existe um ativo que entre os 18 e os 25 anos é mais importante do que qualquer ação, imóvel ou investimento financeiro: você. Nessa fase da vida, seu maior patrimônio não é o dinheiro que você tem, é a sua capacidade de gerar dinheiro. Chamamos isso de capital humano. Dos 18 aos 25 anos, você tem algo que nunca mais terá na mesma proporção: tempo, energia e margem para errar. E isso torna esse período extremamente estratégico, porque aumentar sua renda cedo tem um impacto exponencial no seu futuro financeiro. Pense assim: se você investe com uma renda baixa, sua capacidade de acumular capital é limitada. Mas se você dobra ou triplica sua renda antes dos 25, tudo acelera. Sua taxa de investimento cresce, seu poder de decisão cresce, sua velocidade financeira muda completamente. Por isso, antes de focar apenas em rentabilidade, foque em habilidades de alto valor: vendas, tecnologia, comunicação, gestão, mercado financeiro, habilidades que o mercado recompensa de forma desproporcional. Uma habilidade que aumenta sua renda em R$ 3.000 por mês vale mais do que um investimento que rende 10% ao ano sobre um capital pequeno. Muitos jovens cometem o erro de querer investir sem antes investir em si mesmos. Querem retorno financeiro sem aumentar o próprio valor no mercado. Mas a lógica é simples: renda maior gera mais capital gera mais ativos geram mais liberdade. Se você transformar seu capital humano em uma máquina de gerar renda nos primeiros anos da vida adulta,
você cria a base que sustenta tudo o que vem depois. E quando essa base começa a se fortalecer, é hora de estruturar o sistema que realmente acelera a construção de riqueza. Depois que você entende que precisa aumentar sua renda, surge a pergunta mais importante: como transformar essa renda em riqueza de verdade? É aqui que entra a regra dos 3 pilares. Primeiro pilar: aumentar renda. Segundo pilar: controlar padrão de vida. Terceiro pilar: investir agressivamente a diferença. Esses 3 pilares funcionam como engrenagens. Se um falha, todo o sistema desacelera. Muita gente consegue aumentar a renda, mas aumenta o padrão de vida na mesma proporção. Ganha mais, gasta mais. Sobe o salário, sobe o carro. Sobe o bônus, sobe a viagem. No final, o patrimônio continua parado. Sem controle do padrão de vida, não existe capital para investir. Agora imagine outro cenário. Sua renda sobe, mas seu custo de vida sobe pouco, ou nem sobe. A diferença entre o que você ganha e o que você gasta começa a crescer. Essa diferença é o combustível da riqueza. É aqui que entra o terceiro pilar: investir agressivamente. E agressivamente não significa irresponsavelmente, significa consistentemente, com intenção clara e percentual definido. Se você consegue investir 30%, 40% ou até mais da sua renda nessa fase da vida, você cria uma aceleração que poucas pessoas experimentam. A taxa de investimento é mais poderosa do que a rentabilidade no começo, porque no início o que mais importa não é quanto seu dinheiro rende, é quanto dinheiro você coloca para trabalhar. Quando esses 3 pilares estão alinhados, algo muda. Você sai do ciclo comum de ganhar e gastar e entra no ciclo de ganhar, acumular e multiplicar. Mas existe um obstáculo silencioso que impede a maioria das pessoas de manter esse sistema funcionando, e ele começa com decisões aparentemente normais. O maior obstáculo para manter os 3 pilares funcionando é a armadilha da classe média. Ela não parece perigosa, pelo contrário, parece progresso. Você começa a ganhar melhor, então financia um carro mais caro, recebe uma promoção, então assume um apartamento acima da sua real capacidade. Aumenta a renda e automaticamente aumenta o padrão de vida. Tudo parece normal, socialmente aceito, até admirado. O problema é que cada nova obrigação fixa reduz sua capacidade de investir, e riqueza é construída justamente na diferença entre o que você ganha e o que você mantém. Financiamentos longos, parcelas altas e custos fixos elevados criam uma prisão invisível. Você precisa continuar trabalhando no mesmo ritmo apenas para sustentar decisões passadas. Luxo precoce é o inimigo silencioso do efeito bola de neve. Porque quando seus custos sobem cedo demais, você perde a fase mais poderosa da vida para acumular capital, os primeiros anos de renda crescente. Pessoas que ficam ricas cedo fazem algo contraintuitivo, vivem abaixo do que poderiam, adiam status, priorizam liberdade futura em vez de validação imediata. Não é sobre nunca aproveitar a vida, é sobre entender o momento certo. Se você protege sua capacidade de investir nos primeiros anos, você dá espaço para algo muito mais poderoso começar a agir a seu favor: o tempo. Se existe uma força capaz de transformar disciplina comum em riqueza extraordinária, essa força é o tempo. O tempo é o multiplicador invisível que quase ninguém valoriza aos 20 anos, justamente quando ele é mais poderoso. Vamos imaginar 2 cenários simples. Pessoa A começa a investir aos 20 anos. Investe um valor consistente todos os meses durante 5 anos e depois para, deixando o dinheiro render. Pessoa B começa apenas aos 30. Investe o mesmo valor mensal, mas continua investindo por muito mais tempo. Mesmo investindo por menos anos, a pessoa A pode terminar com mais dinheiro no longo prazo. Por quê? Porque começou antes, porque deu mais tempo para os juros compostos trabalharem. Juros compostos significam que você não ganha apenas sobre o que investiu, você ganha sobre os ganhos anteriores, e depois ganha sobre esses ganhos também. É crescimento sobre crescimento. No início parece lento, quase irrelevante, mas depois de alguns anos o crescimento deixa de ser linear e se torna exponencial. E é exatamente por isso que atrasar 5 anos pode custar centenas de milhares no futuro. Quando você começa cedo, cada real investido tem mais tempo para se multiplicar. Cada aumento de renda pode ser transformado em ativos que continuam crescendo sozinhos. O tempo recompensa quem começa antes, não necessariamente quem começa com mais. É por isso que a decisão que você toma hoje aos 20, 22 ou 24 anos pode definir sua liberdade aos 30.
Mas tempo sozinho não faz milagres, ele precisa estar combinado com estratégia, e isso envolve escolher onde e como você investe. Quando falamos em investir para ficar rico, precisamos entender uma diferença importante. Investir por segurança não é o mesmo que investir por crescimento. Muitas pessoas entram no mercado com mentalidade defensiva, querem apenas proteger o dinheiro, evitar riscos, manter estabilidade. E não há nada errado com isso, em determinado momento da vida. Mas aos 20 e poucos anos, seu maior ativo ainda é o tempo, e tempo permite assumir riscos calculados em busca de crescimento. Ativos produtivos são aqueles que têm potencial de valorização e geração de renda no longo prazo. Empresas, negócios, participação em projetos, ativos que crescem junto com a economia. Eles oscilam no curto prazo, mas historicamente recompensam quem pensa em décadas, não em meses. Quem quer ficar rico não investe pensando apenas no próximo ano, investe pensando na próxima década. Isso exige estômago emocional, porque haverá quedas, haverá volatilidade. Mas consistência supera a tentativa de prever o mercado. Investir como quem quer crescer significa ter estratégia clara, horizonte longo e disciplina para continuar mesmo quando o entusiasmo inicial passa. Porque no fim, não é a escolha perfeita que constrói riqueza, é a constância aplicada ao longo do tempo. E quando você combina crescimento com constância, surge um novo acelerador financeiro, aumentar o fluxo de dinheiro que entra para investir. Se investir é o motor da construção de riqueza, a renda é o combustível. E depender de uma única fonte de combustível é arriscado. Quando você tem apenas um salário, qualquer imprevisto pode interromper seu plano. Uma demissão, uma crise na empresa, uma mudança no mercado, e sua capacidade de investir diminui drasticamente. Agora imagine outro cenário. Além da renda principal, você desenvolve uma segunda fonte estratégica. Pode ser um trabalho freelance, um projeto digital, um pequeno negócio paralelo ou até renda gerada pelos próprios investimentos. Essa renda extra não precisa ser enorme, ela precisa ser consistente. Porque cada valor adicional pode ser direcionado 100% para ativos, e quando você investe uma renda que não depende do seu padrão de vida, o crescimento acelera. Múltiplas fontes de renda reduzem risco e aumentam velocidade. Você deixa de depender exclusivamente do seu tempo para gerar dinheiro e começa a construir um sistema onde o dinheiro também trabalha para você. Mas existe um fator que influencia silenciosamente todas essas decisões: o ambiente ao seu redor. Existe um fator invisível que influencia mais suas finanças do que você imagina: o ambiente. Se as pessoas ao seu redor normalizam dívidas, financiamentos longos e consumo por status, esse padrão começa a parecer aceitável. Você não sente que está errando, porque todo mundo faz igual. O problema é que padrões coletivos raramente constroem riqueza individual. Ambiente molda comportamento. Conversas moldam ambição. Referências moldam decisões. Se você convive apenas com pessoas que vivem no limite do salário, sua percepção de normal se ajusta para esse nível. Agora, quando você se expõe a conteúdos, ideias e pessoas que falam sobre ativos, investimentos e liberdade financeira, sua régua sobe. Mentalidade não nasce pronta, ela é construída. Consumir conhecimento estratégico diariamente, filtrar influências negativas e buscar referências mais altas cria um efeito cumulativo silencioso, assim como os juros compostos. Porque no fim, riqueza é resultado de decisões repetidas. E agora que você entende o ambiente, o tempo e a estratégia, é hora de transformar tudo isso em um plano prático e executável. Agora vamos transformar tudo isso em algo simples, claro e executável. Primeiro, defina uma meta de patrimônio, não de salário. Não diga quero ganhar 20 mil por mês. Diga quero construir 300 mil, 500 mil, 1 milhão de ativos. A meta precisa ser mensurável. Segundo, estabeleça um percentual mínimo de investimento.
Não invista o que sobra, faça sobrar para investir. Defina 30%, 40% ou o máximo que conseguir nessa fase da vida. Automatize. Terceiro, crie um plano de crescimento anual de renda. Sua meta não é apenas investir melhor, é ganhar mais a cada ano, desenvolver habilidades, buscar oportunidades e aumentar seu valor de mercado constantemente. Quarto, revise a estratégia todos os anos. Renda, taxa de investimento, alocação, fontes de renda. Ajuste, otimize, evolua. Riqueza antes dos 25 não é sobre perfeição, é sobre direção consistente. Se você aumentar renda, controlar padrão de vida, investir agressivamente e começar cedo, o tempo trabalha a seu favor. E quando o tempo trabalha com você, o resultado deixa de ser sorte e passa a ser consequência.